De volta com o Direto do Plenário, já com imagens do retorno dos ministros, exatamente o ministro Gilmar Mendes agora, que é relator da DPF 381, que está em pleno julgamento. Houve a apresentação do relatório, as sustentações orais e o início do voto do ministro Gilmar Mendes, a perspectiva da continuidade agora deste julgamento, que tem como autora a Confederação Nacional dos Transportes. Se trata aqui de questão de convenções coletivas em julgamento, questionamentos feitos. Vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Renovando os votos, boa tarde. Passo a palavra à Sua Excelência, o nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, para o voto. Presidente, dando continuidade, então eu encerrei dizendo que entendo cabível a DPF proposta, preenchidos os requisitos da Lei 9882. E agora passo a considerar, então, o caráter constitucional de convenções e acordos coletivos e a prevalência da vontade coletiva. Digo o seguinte: antes de analisar o ato lesivo da arguição de descumprimento de preceito fundamental, penso ser importante fazer algumas considerações sobre os dispositivos constitucionais que regem convenções e acordos coletivos, bem como sobre os limites das restrições que podem ser impostas a esses instrumentos, a fim de enfatizar os limites da questão apreciada. Isso porque a temática sobre o reconhecimento da validade de acordo ou convenção coletiva de trabalho, ainda que disponha sobre a redução de direitos trabalhistas, à exceção dos direitos absolutamente indisponíveis, constitucionalmente assegurados, foi inicialmente considerada de índole infraconstitucional por esta Corte, inclusive em sede de repercussão geral, motivo pelo qual se faz necessário resgate jurisprudencial sobre a matéria. Destaco, desde pronto, que o Constituinte valorizou as convenções e acordos coletivos de forma enfática, reconhecendo-os como direito fundamental dos trabalhadores e elevando-os a instrumento essencial da relação trabalhista, até mesmo em momentos de crise econômica. Nessa perspectiva, cláusula de especial relevância é a previsão, presidente, do artigo 5º, inciso 6º da Constituição, que dispõe que ser direito dos trabalhadores a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Assegura-se, portanto, a possibilidade de serem negociados arranjos a permitir que trabalhadores permaneçam empregados e que empregadores consigam reestruturar-se em momentos de dificuldade financeira sem demissões excessivas. Quem acompanhou a realidade agora, presidente, da pandemia, viu esse tipo de acordo mundo afora. Claro. Exatamente, redução de jornada, redução de salários, mas mantença do emprego. Um país tradicional e insuspeito de maltratar os trabalhadores, a Alemanha adotou essa prática em vários setores. A Constituição Federal prevê ainda duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, artigo 7º, inciso 13 da Constituição, bem como a possibilidade de jornada de 6 horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva, artigo 7º, inciso 14. É evidente, da leitura desses dispositivos, que o Constituinte estabeleceu uma margem de atuação para livre negociação entre empregadores e trabalhadores. Definiu os limites do chamado espirão negocial, de modo a conceder certa flexibilidade ao acordado e, ao mesmo tempo, garantir direitos que entendeu ser essenciais aos trabalhadores. Nesse sentido, sobre o significado do reconhecimento das normas coletivas pela Constituição Federal, Sérgio Pinto Martins ressalta: talvez a ideia do Constituinte tenha sido de que o reconhecimento deveria estar na Constituição, para assim ser reconhecido pelo Estado. Não é que não seriam reconhecidos o acordo coletivo e a convenção coletiva. Se não fosse previsto na Constituição, não teria natureza de norma constitucional, nem haveria delegação estatal.
A questão, na verdade, é de autonomia privada coletiva das próprias partes elaborarem normas que serão aplicáveis à categoria ou às empresas. É uma forma de garantir o respeito à norma coletiva. Seria o Estado estar obrigado constitucionalmente a reconhecer a convenção e o acordo coletivo. É uma realidade constitucional. A Constituição reconhece o que é natural ao sindicato, que é celebrar as convenções e os acordos coletivos. Esse reconhecimento de convenções e de acordos coletivos pela Constituição é forma de estímulo à negociação direta entre trabalhadores e empregadores, para que definam quais regras serão válidas para a relação trabalhista, com base em seus interesses e em sua realidade laboral. A participação sindical é garantia especial conferida ao funcionamento desse sistema, no qual não cabe ingerência estatal. Ademais, a elevação do reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos à esfera constitucional e sua afirmação como verdadeira lei a reger o vínculo entre as partes que deles participam resultam na necessidade da observância de um pacta sunt servanda laboral. No ponto, a reforma trabalhista de 2017 introduziu o parágrafo 3º ao artigo 8º da CLT para explicitar que no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Ou seja, os critérios de validade de acordos e convenções coletivas foram formalmente equiparados aos da validade do negócio jurídico civil, que requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Resta evidente, com isso, que a intervenção do Poder Judiciário deve ocorrer apenas em situações pontuais. E aí, então, eu passo, presidente, aos limites de ingerência estatal em convenções e acordos coletivos. E digo o seguinte: apesar de todo o arcabouço constitucional, que não apenas legitima, mas estimula a negociação coletiva, não são incomuns decisões da Justiça do Trabalho que, a partir da análise do caso concreto, interpretem cláusulas previamente estipuladas de forma a restringi-las ou anulá-las. Diante desse quadro, a definição dos limites da intervenção judiciária deve ser clara, a fim de evitar ingerências indevidas e preservar o pactuado. Nesse aspecto, duas questões merecem destaque: a inviabilidade de interpretação de convenções e acordos coletivos com fundamento em princípios do direito individual do trabalho, bem como a definição dos reais limites dos direitos que podem ser transacionados. Aqui, um outro ponto que acho que é importante, ministra Rosa, que a Justiça do Trabalho deve levar em consideração, é toda essa evolução que se faz nessa revolução tecnológica 4.0 e tudo mais. Recentemente estava lendo uma matéria em Portugal. Portugal está abrigando os chamados nômades digitais. Pessoas que adotam o país, vivem lá, prestam serviço, irgendwo, em algum lugar, e, obviamente, que para o futuro essa questão vai se colocar, sobretudo a questão da previdência social. Recentemente vimos o debate sobre acordo coletivo nessas grandes instituições, nesses grandes provedores. Muito provavelmente, esta norma, que hoje é bastante limitada, e ainda tem aplicação limitada, o ministro Barroso, naquele seu brilhante voto sobre a questão do BESC de Santa Catarina, chamava a atenção para a composição que se faz a partir de elementos
que são idênticos. De um lado, uma grande empresa ou sindicato de empregadores, do outro lado, sindicatos de empregados, com força adequada. Então, a rigor vai se caminhar, e aí não depende dos nossos gostos ou ideologias. Na verdade, essa é uma realidade. Nós estamos vivendo essa revolução do Airbnb, do Uber e todas essas questões, que não é um problema sequer do Brasil, mas é um problema colocado em termos globais. Então, e claro, o ideal é que isso seja devidamente acordado, com balizas que, obviamente, o legislador não consegue sequer atender, tendo em vista as mudanças que se operam numa velocidade que é, de fato, inacompanhável pelo legislador, não é? E talvez até pelo próprio judiciário. Muitas vezes nós temos até dificuldade de entender tudo isso. Aí vem o mundo dos algoritmos e tudo mais. Então, eu digo aqui, nesse ponto, o seguinte: inviabilidade de utilização do princípio da primazia dos fatos e de critérios do direito do trabalho individual para a interpretação de convenções e acordos coletivos. A jurisprudência da Justiça do Trabalho frequentemente interpreta convenções e acordos coletivos com base no fundamento do princípio da primazia da realidade. Indica nessas hipóteses não estar invalidando dispositivos convencionados, mas apenas verificando se estes são compatíveis com a prática desempenhada. Ou seja, em relação ao objeto desta demanda, as partes livremente convencionaram que motoristas profissionais estariam submetidos ao artigo 62(1) da CLT, que dispõe sobre a impossibilidade de controle de jornada do trabalho. Ao avaliar situações fáticas, porém, a Justiça Trabalhista, em geral, entende que haveria meios de controle disponíveis ao empregador, o que legitimaria o afastamento do convencionado. Entretanto, no caso das negociações coletivas, a própria pactuação em si, devidamente chancelada, já é, por si só, a expressão da vontade das partes e evidencia o real quadro delimitado entre os seus contraentes. De acordo com o princípio da realidade dos fatos, em caso de discordância entre a realidade fática e os documentos que regem a relação trabalhista, deve-se dar prevalência à situação constatada na prática. O desajuste entre fatos e formas pode ter diferentes procedências. De acordo com Américo Pla Rodrigues, essa contradição pode resultar de intenção deliberada de fingir ou de simular situação fática distinta da real. Pode provir de erro, derivar da falta de atualização dos dados, especialmente em contratos dinâmicos, ou originar-se da falta de cumprimento de requisitos formais. Estou citando Américo Pla Rodrigues, Princípios do Direito do Trabalho. A partir dessas premissas, o autor anota que o princípio da primazia da realidade tem como fundamentação a exigência de boa-fé, a dignidade da atividade humana, a desigualdade entre as partes e a interpretação racional de sua vontade. Daí, de pronto, fica evidente que a ampla utilização do princípio da realidade dos fatos para embasar declaração de invalidade de dispositivos de instrumentos coletivos precisa ser urgentemente reavaliada. Em primeiro lugar, a ideia de hipossuficiência do trabalhador não se sustenta em negociações coletivas. Convenções e acordos seguem procedimento próprio, definido por lei e com a chancela sindical obrigatória. A própria Constituição outorga ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Artigo 8º, 3 da Constituição. E define ser obrigatória sua participação nas negociações coletivas. Artigo 8º, 6º. Não é possível interpretar que, nessa situação, trabalhadores estão em condição de desigualdade com empregadores, já que devidamente representados por seus sindicatos, entidades aos quais o texto constitucional atribui tal poder. Ademais, o afastamento sem critérios do negociado entre empresas e trabalhadores por meio de acordos e convenções coletivas acaba por resultar no enfraquecimento do poder dos sindicatos
em verdadeira capsus diminutio sindical. A participação sindical é especial garantia conferida aos trabalhadores e aos empregadores, para que tenham seus direitos devidamente defendidos quando ajustados por tutela privada. Entender que dispositivos assim negociados são inválidos parece levar à conclusão de que sindicatos não foram verdadeiramente leais aos seus objetivos constitucionais. Ajustes acordados com a chancela sindical são revestidos de boa-fé. Sua invalidade deve ser exceção, não a regra. Anoto ainda que a anulação de acordos na parte em que supostamente interessam ao empregador, mantidos os ônus assumidos no que diz respeito ao trabalhador, ao mesmo tempo em que viola o artigo 7º, inciso 26 da Constituição, leva a um claro desestímulo à negociação coletiva, que deveria ser valorizada e respeitada, especialmente em momentos de crise. Sobre isso, Ives Gandra da Silva Martins Filho indica em artigo acadêmico: tanto o Ministério Público do Trabalho, ao ajuizar as ações anulatórias de cláusulas de convenções ou acordos coletivos de trabalho, quanto a Justiça do Trabalho, ao apreciá-las ou analisar incidentalmente esses instrumentos normativos, tem dado interpretação ampliativa ao conceito de direitos indisponíveis do trabalhador, limitando excessivamente a autonomia negocial coletiva de sindicatos e empresas. Tal orientação tem tido como efeito direto um desestímulo à negociação coletiva, a par de contribuir para tornar irresponsáveis os sindicatos, uma vez que apenas as cláusulas desfavoráveis aos trabalhadores são anuladas e não os acordos ou convenções em seu todo, preservando-se as vantagens compensatórias ofertadas pelas empresas, o que só onera todo o sistema. Diz ele neste texto sobre os pilares do direito do trabalho, os princípios jurídicos e as teorias gerais, uma reflexão sobre sua aplicação. Não é possível esquecer que há regras válidas para os dois lados da relação trabalhista e que esse equilíbrio é vital, inclusive para o desenvolvimento econômico nacional. Um mercado de trabalho forte, apto a gerar mais empregos e, por consequência, preservar os benefícios negociados aos trabalhadores, tem como fundamento a manutenção de quadro de normalidade e de estabilidade jurídica. É bem verdade ser possível haver situações de excepcional irregularidade na negociação de convenções e de acordos coletivos, não vou negar, com ofensa a direitos indisponíveis, hipótese em que a intervenção da Justiça do Trabalho se faz necessária. Eu entro agora, então, presidente, no âmbito de disponibilidade de direitos trabalhistas em acordos coletivos e convenções e tento formular uma proposta de sistematização. As convenções coletivas de trabalho são pactuadas entre 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais e se destinam à estipulação de condições de trabalho aplicáveis a relações individuais. Os seus efeitos se estendem a todo o âmbito das respectivas categorias representadas, não se limitando, portanto, aos contratantes. Nesses aspectos, as convenções coletivas diferenciam-se dos acordos coletivos de trabalho, que, firmados entre sindicatos representativos das categorias profissionais e uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, estabelecem regras válidas apenas para as partes contratantes. Por meio dos acordos e convenções coletivas são instituídas cláusulas normativas, ou seja, disposições abstratas que estabelecem, com força obrigatória, condições de trabalhos essenciais, como salário, jornada de trabalho, férias, indenização por despedida, etc. Tal possibilidade existe enquanto exteriorização do chamado princípio da criatividade jurídica da negociação coletiva. Nesse sentido, e diante da relevância atribuída pelo direito coletivo do trabalho à autonomia privada negocial, as cláusulas pactuadas são aptas a criar condições de trabalho, ainda que não previstas nas normas estatais vigentes. Tal poder normativo, no entanto, encontra limites objetivos no ordenamento jurídico. Cumpre destacar que a redução ou a limitação dos direitos trabalhistas por acordos coletivos deve, em qualquer caso, respeito aos direitos absolutamente indisponíveis, constitucionalmente assegurados. A Constituição de 88 erigiu
ao âmbito de proteção constitucional uma série de direitos considerados essenciais aos trabalhadores, solidificando a importância concedida a demandas trabalhistas e dando voz ao clamor pelo aumento de proteção dos trabalhadores. No ponto, destaco o trecho de voto, já aqui multicitado, do ministro Roberto Barroso, relator do processo paradigma do tema 152 da repercussão geral, apreciado pelo plenário desta Corte. De Sua Excelência, as regras autônomas juscoletivas podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo, mesmo que sejam restritivas dos direitos dos trabalhadores, desde que não transacionem setorialmente parcelas trabalhistas de indisponibilidade absoluta. Embora o critério definidor de quais sejam as parcelas de indisponibilidade absoluta seja vago, prossegue Sua Excelência, afirma-se que estão protegidos contra a negociação empeios os direitos que correspondem a um patamar civilizatório mínimo, como a anotação da CTPS, o pagamento do salário mínimo, o repouso semanal remunerado, as normas de saúde e segurança de trabalho, dispositivos antidiscriminatórios, a liberdade de trabalho, etc. E prossegue. Enquanto tal patamar civilizatório mínimo deveria ser preservado pela legislação heterônoma, os direitos que o excedem sujeitar-se-iam à negociação coletiva, que justamente por isso constituiria um valioso mecanismo de adequação das normas trabalhistas aos diferentes setores da economia e a diferenciadas conjunturas econômicas. Por força do princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, prossigo eu agora, entende-se que as convenções coletivas não podem diminuir ou esvaziar o padrão geral de direitos trabalhistas previstos na legislação aplicável, salvo quando houver autorização legal ou constitucional expressa. Assim, via de regra, as cláusulas de convenção ou acordo coletivo não podem ferir um patamar civilizatório mínimo, composto em linhas gerais pelas normas constitucionais, pelas normas de tratados e convenções internacionais incorporados ao direito brasileiro e pelas normas que, mesmo infraconstitucionais, asseguram garantias mínimas de cidadania aos trabalhadores. Embora essa formulação geral seja bem aceita na doutrina, fato é que, não raro, mostra-se discutível a possibilidade de disposição de determinado direito trabalhista em sede de acordo ou convenção coletiva, e isto é colocado, então, numa zona cinzenta. Para conferir maior segurança jurídica às negociações, a Lei 13.467, de 2017, que instituiu a chamada reforma trabalhista, acrescentou à CLT 2 dispositivos que definiriam de forma positiva e negativa os direitos passíveis de serem objeto de negociação coletiva. A redação conferida ao artigo 611-A da CLT prevê que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, dentre outros, dispuserem sobre. E aí, o artigo 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais, banco de horas anual, intervalo intra-jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Adesão ao programa Seguro Emprego, de que trata a Lei 13.189, de 2015. Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. Regulamento empresarial. Representante dos trabalhadores no local de trabalho. Teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual. Modalidade de registro de jornada de trabalho. Troca do dia de feriado. Enquadramento do grau de insalubridade. Prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Prêmios de incentivo em bens ou serviços eventualmente concedidos em programas de incentivo.
participação nos lucros ou resultados na empresa. Já o artigo 611b da CLT lista matérias que não podem ser objeto de transação em acordos e negociações coletivas, caso sejam suprimidos ou reduzidos. Leio, artigo 611b. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos: normas de identificação profissional, inclusive as anotações na carteira de trabalho e previdência social; seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; salário mínimo; valor nominal do 13º salário; remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; repouso semanal remunerado; remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% à do normal; número de dias de férias devidas ao empregado; gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal; licença maternidade com a duração mínima de 120 dias; licença paternidade nos termos fixados em lei; proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei; aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei; normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas; aposentadoria; seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador; ação contra os créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho; proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência; proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; medidas de proteção legal de crianças e adolescentes; igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso; liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho; direito de greve competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender; definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve; tributos e outros créditos de terceiro; as disposições previstas nos artigos 373-A, 390, 392, 392-A, 394, 394-A, 395, 396 e 400 desta consolidação. E parágrafo único. Regras sobre a duração do trabalho em intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo. Considerando que na presente ação não estamos discutindo a constitucionalidade dos artigos 611-A e 611-B da CLT, entendo que uma resposta mais efetiva sobre os limites da negociabilidade coletiva deve ser buscada na própria jurisprudência consolidada do TST e do Supremo em torno do tema. Nessa linha, conforme será analisada em seguida, a jurisprudência do TST tem considerado que, estando determinado direito plenamente assegurado por norma imperativa estatal, Constituição, leis federais, tratados e convenções internacionais ratificados, tal norma não poderá ser suprimida ou restringida pela negociação coletiva trabalhista, a menos que haja autorização legal ou constitucional expressa. Portanto,
São excepcionais as hipóteses em que acordo ou convenção coletiva de trabalho podem reduzir garantias previstas no padrão geral heterônimo justo-trabalhista. Isso ocorre, porém, ou somente nos casos em que a lei ou a própria Constituição expressamente autoriza a restrição ou a supressão do direito do trabalhador. É o que se vislumbra, por exemplo, nas redações dos incisos 6, 13 e 14 do artigo 7º da Constituição Federal de 88, os quais estabelecem que são passíveis de restrição por convenção ou acordo coletivo questões relacionadas à redutibilidade salarial, duração, compensação e jornada de trabalho, in verbis. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Sexto, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Portanto, em relação a essas matérias, disposições de acordo ou convenção coletiva de trabalho podem prevalecer sobre o padrão geral heterônimo justo-trabalhista, mesmo que isso possa importar em uma nova conformação de direitos do trabalho. Ainda que de forma não exaustiva, entendo que a jurisprudência do próprio TST e do Supremo considera possível dispor, em acordo ou convenção coletiva, ainda que de forma contrária à lei, sobre aspectos relacionados. 1. Redutibilidade de salários, prêmios, gratificações adicionais, férias, 13º. Compensações de jornada de trabalho, turnos ininterruptos de revezamento, horas em itinerário e jornadas superiores ao limite de 10 horas diárias, excepcionalmente nos padrões de escala 12 por 30 e 6 ou semana espanhola. Por outro lado, é entendimento assente do TST que as regras de intervalo intrajornadas, bem como as que estabelecem um limite legal de 5 minutos que antecede e sucede a jornada de trabalho, não podem ser suprimidas ou alteradas por convenções coletivas. Para que não pairem dúvidas sobre os limites esquadrinhados acima, nos próximos subtópicos deste voto, eu analiso os fundamentos que convergem para a disponibilidade de cada um dos direitos trabalhistas em questão. E eu, então, passo, presidente, a tratar da possibilidade de alteração de padrão remuneratório previsto na legislação por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, inicialmente. E digo o seguinte. A redação do inciso 6º do artigo 7º da Constituição, ao autorizar que convenções ou acordos coletivos de trabalho reduzam o patamar salarial de determinada categoria, propugna a validade dessas negociações, mesmo que elas contrariem ao disposto no artigo 468 da CLT, que veda, no âmbito dos contratos individuais de trabalho, a alteração de cláusulas em prejuízo do trabalhador. Transcrevo o texto. A jurisprudência admite, portanto, que se preveja em acordo ou convenção coletiva a redução de salário com correspondente redução da jornada de trabalho. Nessas hipóteses, entende-se que é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. Leitura extensiva do comando constitucional permite ainda compreender que os instrumentos de negociação coletiva podem determinar a redução não só do salário em si, mas também de outras formas de contraprestação habitual pelo trabalho, como prêmios, gratificações adicionais, férias, 13º, etc. Nesses casos, contudo, deve haver uma reciprocidade na diminuição do benefício com o ganho do empregado em condições de trabalho. De todo modo, deve-se também respeitar os dispositivos constitucionais vigentes que garantem padrões mínimos de saúde, segurança e higiene no trabalho, não sendo possível, por exemplo, que negociação coletiva suprima o pagamento de adicional de insalubridade. Também
se deve ressaltar que o artigo 623 da CLT, com a redação dada pelo Decreto-Lei 229, de 28 de 2 de 67, impede que as convenções ou acordos coletivos sejam utilizados para burlar a política econômico-financeira do governo ou concernente à política salarial vigente. Essa restrição também é corroborada pela súmula 375 do TST, a qual dispõe que os reajustes salariais previstos em norma coletiva de trabalho não prevalecem frente à legislação superveniente de política salarial. Passo agora à possibilidade de flexibilização das regras de jornada e duração de trabalho por meio de acordo ou convenções coletivas de trabalho. E digo o seguinte, então, presidente, como destacado acima, o artigo 7º, inciso 13 da Constituição, estabeleceu a jornada regular de trabalho em 8 horas diárias e 44 semanais, integralizando, portanto, 220 horas mensais. A despeito dessa regra geral, admite-se que acordo ou convenção coletiva de trabalho estabeleça fórmulas de compensação de jornada, de sorte que empregados trabalhem além do limite de 8 horas em um dia, com descanso em outros. Assim, os regimes de compensação permitem a redistribuição das 44 horas semanais sem que seja necessário o pagamento de horas extras pelo empregador. Tais compensações, no entanto, devem respeitar balizas fixadas pela legislação e pela própria jurisprudência trabalhista. Sobre compensações da jornada de trabalho. Em relação às compensações de jornada, o entendimento do TST é de que essas podem ser previstas em convenções coletivas de trabalho ou mesmo ainda em acordos individuais, desde que escritos. No entanto, se o acordo individual eventualmente dispuser de forma contrária à convenção coletiva, esta prevalecerá sobre aquele. Além disso, o artigo 59 da CLT estabelece que, em regra, tais compensações não podem implicar em trabalho superior a 10 horas diárias. Essa disposição legal impediria de se cogitar, a priori, de uma jornada superior a esse limite. Contudo, conforme se verá adiante, a jurisprudência, excepcionalmente, reconhece a validade das chamadas jornadas 12 por 36. Respeitado o limite legal de 10 horas diárias, a compensação de jornada pode até ultrapassar o limite de 220 horas mensais. Isso se tornou possível com o advento da Lei 9.601 de 98, que instituiu o chamado Banco de Horas Anual. De acordo com a jurisprudência do TST, as compensações em bancos de horas, diferentemente das compensações regulares, não podem ser previstas em acordos individuais escritos, necessitando-se, portanto, de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Por fim, destaca-se que o item 6 da súmula 85 do TST prevê que, quando o trabalhador exercer atividade insalubre, a compensação da sua jornada prevista em acordo ou convenção coletiva só será válida se houver autorização prévia das autoridades competentes em matéria de higiene de trabalho. Quanto aos intervalos intrajornada e períodos de descanso, outra temática que tem ensejado divergências na jurisprudência diz respeito à possibilidade de acordo ou convenção coletiva flexibilizar as regras de intervalo intrajornada previsto no artigo 71 da CLT. Tal dispositivo prevê que, nas jornadas contínuas superiores a 6 horas, o empregado fará jus a intervalo de 1 a 2 horas. Já nas jornadas de 4 e 6 horas, o intervalo previsto é de 15 minutos. Considerando tal quadro normativo, o TST tem entendido que as regras de intervalo intrajornadas previstas na legislação estatal constituem normas de ordem pública que não podem ser suprimidas ou alteradas por convenções coletivas. Nesse sentido, o item 2 da súmula número 437 do TST estabelece que é inválida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução de intervalo intrajornada, porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho garantido por norma de ordem pública. Artigo 71 da CLT e artigo 7º, 22 da Constituição
Federal, infenso à negociação coletiva. Do mesmo modo, tem sido decidido que as convenções coletivas não podem ampliar o limite legal de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras. Essa regra está prevista no artigo 58, parágrafo 1º do CLT, sendo também tratada como norma de ordem pública pelo Poder Judiciário. Quanto às jornadas de turnos ininterruptos de revezamento, como já foi observado, a Constituição conferiu especial proteção aos trabalhadores submetidos a turnos ininterruptos de revezamento, isto é, que alternam suas jornadas de trabalho em períodos diurnos e noturnos. O inciso 14 do artigo 7º da Constituição previu como padrão de jornada para esses trabalhadores o máximo de 6 horas diárias, possibilitando, no entanto, que negociação coletiva dispusesse de forma contrária. Assim, a jurisprudência tem entendido que as convenções coletivas podem estabelecer jornadas ininterruptas superiores a 6 horas, contanto que sejam inferiores a 8 horas. Nesses casos, não será devido pelo empregador o pagamento de horas extras pela 7ª e pela 8ª hora trabalhada. Tal entendimento encontra-se cristalizado na súmula 423 do TST. Estabelecida a jornada superior a 6 horas e limitada a 8 por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento das 7ª e 8ª horas como extras. Horas em itinere. O artigo 58, parágrafo 2º da CLT, prevê que não será computado na jornada de trabalho o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, salvo quando, tratando-se do local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução. Esse dispositivo foi instaurado pela Lei 10.243 após reiteradas decisões do TST sobre a matéria. A partir de então, instaurou-se controvérsia acerca da possibilidade de acordo ou convenção coletiva de trabalho, suprimir ou mitigar o regime de horas em itinere. Recentemente, no âmbito do julgamento do RE 895759, o ministro Teori Zavascki deferiu o liminar reconhecendo a validade da cláusula de convenção coletiva de trabalho que suprimia o pagamento de horas em itinere ao empregado, tendo como contrapartida a concessão de vantagens como o fornecimento de cesta básica durante a entre-safra, seguro de vida e acidentes além do obrigatório, entre outros. A despeito da importância dessa decisão, a controvérsia ainda permanece acesa, tendo em vista que o TST não uniformizou, por enquanto, pelo menos, seu entendimento na matéria e em há, por parte do Supremo, decisão definitiva sobre o assunto. Jornadas superiores a 10 horas. Embora a CLT estabeleça que os regimes de compensação não podem ultrapassar o limite máximo de 10 horas diárias de trabalho, a modalidade de compensação de jornada mais comum na realidade brasileira é a escala de 12 por 36. A jurisprudência reconhece a licitude desse regime, entendendo que ele é excepcional e que, para ser válido, deve estar previsto em lei ou em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Nesse sentido, registre-se o teor da súmula 444 do TST. Jornada de trabalho, norma coletiva, lei, escala de 12 por 36, validade. É válida em caráter excepcional a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na 11ª e 12ª horas. Outra forma de flexibilização da jornada de trabalho que pode ser prevista em acordo ou convenção coletiva é a chamada semana espanhola. Nessa modalidade, considerada lícita pelo TST, alterna-se a prestação de 48 horas em uma semana com 40 horas na outra,
Trata-se de compensação usualmente utilizada para se dispensar o empregado de trabalhar nos finais de semana. Presidente, eu ainda tenho uma boa parte, tenho pelo menos, creio que... Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, se é possível, o seguinte. Vossa Excelência tem uma boa parte ainda, Sim, né? Então, não sei se Vossa Excelência se recorda, mas os ofícios foram emitidos. Hoje haverá uma rápida cerimônia sobre os 15 anos da repercussão geral, suas origens e perspectivas. As falas são limitadas a 5 minutos e falarão o presidente da OAB, o presidente, o AGU, o presidente do STJ, o procurador-geral da República, e, ao final, falarei eu. A menção a todos os ministros que participaram desse projeto de iniciativa da repercussão geral, que é bem antigo. Então, eu gostaria que todos, se pudessem, estivessem presentes. É uma cerimônia que deve levar, no máximo, uns 30 minutos, no máximo 40 minutos, para que nós pudéssemos comemorar essa data. Como são 10:06 e a cerimônia está marcada para as 18 horas, estão presentes todos os presidentes de tribunais do país que só prestam os feitos da repercussão geral. Todos os juízes, os desembargadores que vieram aqui participar desse evento, eu entendo que seria prudente nós, então, pararmos por hora. O ministro Gilmar precisa de mais tempo. Amanhã continuamos com o voto do ministro Gilmar, da ministra Rosa Weber e os dos demais integrantes da Corte. Tá bom? Então, gostaria de recebê-los no Salão Branco, porque nós vamos iniciar a cerimônia pontualmente pelos compromissos que todos os colegas têm a posteriori. Muito obrigado aos advogados, obrigado, Gilmar, por compreender esse momento e agradecendo a todos, eu declaro encerrada a sessão. Continuamos amanhã no julgamento da pauta de hoje.